Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuação em mais um episódio da nossa monitoria online, realizado pelo PET de Engenharia Ambiental aqui da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Hoje trataremos, nesse episódio, sobre rochas e depósitos minerais, da disciplina de Geologia. Disciplina essa que faz parte da grade curricular de Engenharia Ambiental, aqui da Universidade. E vocês acompanharão esse conteúdo comigo, Luiz Carlos. Bom, essa aula é uma aula bem simples e básica, só falando sobre alguns conceitos importantes para ter uma boa caminhada aqui na disciplina de Geologia. Então, eu darei alguns conceitos iniciais sobre rochas, tipo de rochas, depósitos minerais. E essa vai ser uma aula bem introdutória mesmo, pessoal, bem simples. Então, acompanhe aqui comigo. Os tipos de rochas são as rochas metamórficas, sedimentares e magmáticas. As magmáticas elas podem ser chamadas de ígneas também, e elas subdividem-se em dois grupos, subgrupos, que são vulcânicas e plutônicas. E as rochas ela é formada a partir da junção de vários minerais, e esses minerais eles se agregam-se ao longo do tempo, que dá a formação das rochas. Temos as rochas metamórficas, que elas surgem a partir de outro tipo de rochas, previamente já existentes, sem que essas se decomponham durante o processo, que é chamado de metamorfismo. Quando a rocha original é transportada para outro ponto da litosfera, que apresenta temperatura e pressão diferente do seu local de origem, ela altera suas propriedades mineralógicas e transforma-se em rochas metamórficas. Já as magmáticas, ou ígneas, como outras pessoas chamam, elas se originam a partir da solidificação do magma. O que é o magma? É aquela lava vulcânica e costuma apresentar uma maior resistência e subtipo que é geologicamente recente, de formação antiga. As vulcânicas elas surgem a partir do resfriamento do magma que é expelido em forma de lava por vulcões, formando a rocha na superfície e em áreas vulcânicas. A plutônica ela forma-se no interior da Terra, geralmente na zona de encontro entre a astenosferas e a litosfera, e em um processo constitutivo mais longo, ou seja, demora um pouco mais o processo de formação dessa rocha e pode surgir na superfície através de movimento das placas tectônicas. E as sedimentares elas se originam a partir do acúmulo de sedimentos, ou seja, de partículas de rochas. Uma rocha que já existe ou uma rocha persistente sofre com a ação dos agentes externos ou exógenos de transformação e vai se desgastando e segmentando-se em inúmeras partículas. E em seguida esse material ele é transportado pela ação das águas ou dos ventos para outras áreas, onde esse material se acumula em uma certa pressão, eles se unem e solidificam-se, formando novas rochas. Esse é o processo das rochas sedimentares. Aqui nessa imagem anterior podemos ver a rocha sedimentar, calcário, por exemplo. Ela é amplamente usada na construção civil e na agricultura, ali na preparação do solo. Também temos a rocha gneiss e temos a rocha magmática granito. A gneiss ela é uma rocha metamórfica e o granito é uma rocha magmática. Bom, o granito ele também é amplamente utilizado na construção civil e no planejamento de móveis, mesas que utilizam mármore. Bom relembrarmos que as rochas metamórficas representam cerca de 27% da proporção na crosta em volume, já sedimentares 7,9% e as ígneas ou magmáticas 64,7%. As rochas ígneas geralmente elas são mais resistentes, possuem os grãos mais irregulares e geométricos e têm uma estrutura mais maciça. O predomínio desse tipo de rochas minerais são encontrados principalmente nas classes de silicatos, que são os feldspatos, quartzos e minerais ferromagnesianos, como por exemplo biotita, o piroxênio e o anfibólio. Já nas rochas metamórficas, pessoal, também são resistentes, rochas geralmente resistentes, né? Tem aquelas que são pouco resistentes também. Tem um grão irregular e geométrico e também a sua distribuição é heterogênea, promovendo bandamentos e xistosidades. Já nas sedimentares, é uma rocha mais porosa e pouco resistente, e não possui constituintes imbricados. É comum a presença de estratificação e pode conter fósseis, como por exemplo
de animais aí pré-históricos. Depósitos minerais. Pessoal, os depósitos minerais, eles são formados ao longo do tempo, por milhares de anos, Ele é um recurso não renovável e é um recurso finito. Por exemplo, o ouro. O ouro ele é um recurso mineral finito, que não tem infinito ouro, até porque se o ouro fosse infinito, não teria o valor que tem. Ele é um recurso não renovável, por exemplo, se eu pego o ouro ali em determinado local, eu não vou conseguir renovar ele de novo. Eu posso transformar ele em material, por exemplo, anéis, cordão, pode ser utilizado em diversos ramos, computação, etc. Mas eu não consigo renovar ele como, por exemplo, alguns resíduos sólidos. Alguns resíduos sólidos eu consigo reutilizar e renovar. E a formação dele se dá ao longo dos anos. E é importante lembrarmos sobre alguns conceitos sobre jazida, reserva mineral e ocorrência mineral. Bom, jazida ou depósito mineral é uma distribuição em um volume específico de materiais de ocorrência natural, dos quais o mineral ou minerais de valor econômico podem ser extraídos com lucro razoável. Isso vai depender da geografia, do custo de energia, volume e teor do minério, do grau de diluição, da profundidade e de vários outros fatores, pessoal. A reserva mineral é determinado volume de rochas com características próprias, passível de aproveitamento econômico. E já a ocorrência mineral é qualquer minério ou mineral de importância econômica em qualquer concentração. São encontrados nas rochas ou na superfície como material disperso em blocos rolados. Por exemplo, pessoal, o diamante. Ele é uma ocorrência mineral, ele é geralmente encontrado em concentração bem pequena mesmo e tem um valor econômico bem elevado. É importante lembrar alguns conceitos para essa disciplina ficar bem mais tranquila para vocês. E lembrando que essa disciplina, pessoal, não é nada complicada, ela é uma disciplina bem leve, bem tranquila, bem de boa mesmo. O único ponto dela assim, é que você tem que ler bastante, porque ela tem muitos conceitos. Bom, o que é minério primário? O minério primário é um minério que não sofreu alteração ainda, não sofreu alteração intempérica e encontra-se normalmente em profundidade. Por exemplo, depósito de veios auríferos e depósito de sulfetos metálicos. Minério secundário é um minério que já sofreu intemperismo e oxidação, e como por exemplo temos minérios supergênicos de ouro, níquel, alumínio e ferro, ou então que sofreu intemperismo, desagregação, transporte e deposição, como por exemplo depósitos aluviais de ouro, cassiterita e dentre outros, pessoal. Protominério. Protominério é a concentração mineral de origem primária, porém subeconômica. Sua concentração pode ser aumentada até o nível de minério pela ação de processos naturais, como por exemplo pelo enriquecimento supergênico. Depósito hipogênico. É formado em profundidade por soluções ascendentes. Depósito supergênico, formado em superfície por soluções descendentes. E rocha hospedeira. É um corpo rochoso que engloba outras rochas ou depósitos minerais. Temos rochas encaixantes, que são rochas adjacentes, que envolve ou que inclui um veio, camada ou disseminação de minerais de minério. Corpo de minério, uma massa sólida e razoavelmente contínua de minério que pode incluir tanto mineróide de baixo teor ou mesmo zonas estéreis, quanto o minério econômico. Exploração. A exploração é relacionada à fase de prospecção, busca e reconhecimento da ocorrência de outros minerais. Explotação é a retirada, ou seja, lavra, mineração. Subprodutos, substância de interesse econômico que, isoladamente, não poderiam ser recuperados com lucro, mas que podem ser extraídas devido à explotação efetuada para obtenção de outra substância. E também temos o teor médio, que é a concentração de uma substância em um corpo de minério, normalmente traduzida em porcentagem. E teor de corte, teor mais baixo de uma substância que pode ser lavrada com lucro a partir de um determinado depósito mineral. É importante lembrarmos que o ciclo de vida de um depósito mineral é basicamente bem simples. As pessoas vão lá, encontram o depósito mineral, acontece a avaliação econômica do depósito mineral e ocorre depois a extração do recurso e o beneficiamento do recurso, e após isso a recuperação da paisagem e do meio ambiente. Eu vou citar aqui alguns tipos de depósito que é importante vocês terem em mente também. Temos os depósitos hidrotermais, formados em associação com soluções salinas e quentes. Temos os depósitos magmáticos, concentrados em rochas ígneas, depósitos sedimentares, depósitos residuais e depósitos de plácer. Bom, como se dá a condição da formação desses depósitos? A formação desses depósitos são através de processos geológicos: plutonismo, vulcanismo, intemperismo, sedimentação, metamorfismo
hidrotermalismo e essas condições especiais que conduzem à concentração de substâncias úteis, a mineralização. Para que aconteça a mineralização, deve estar presente o local da deposição de forma concentrada e a fonte que forneça a substância. Bom, pessoal, o teor ele é igual à concentração de uma substância em determinado depósito. O Clarke é a concentração média na crosta terrestre e o fator de concentração é a razão entre o conteúdo do minério e o Clarke. Aqui tem uma tabelinha, isso, teores aproximados. Aqui do lado tem o teor médio, por exemplo, do ferro, vamos caçar aqui do ferro é 40 e teor mínimo é 20. O valor econômico dele é um pouco mais elevado. Temos do ouro também, que o teor dele é de 6 a 1 bpm. E foi essa, pessoal, nossa aula de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, salva na sua playlist, comenta aí abaixo suas dúvidas e o que mais gostaram no vídeo. Curte e até a próxima, pessoal. Valeu!